Porque esse dinheiro todo que vai para todas essas organizações sociais, eu falei da Cracolândia, mas quantas que tem para assistência social? Um sem número delas. Aí você vai pegar, acharam granada no albergue da prefeitura. Então, tipo assim, o que eles estão fazendo? E quantas pessoas estão sendo reabilitadas? Você não pode fazer, de novo, um gasto da prefeitura, como acontece hoje, que é o seguinte, quanto mais moradores de rua, mais você vai receber. Faz sentido? Se você receber mais, quanto mais, retroalimentando você a ineficiência. dando um incentivo para que tenha mais e mais e mais, entendeu? Você tá dando, é isso, assim, não faz nenhum sentido. Você tem que dar um incentivo. Qual que é a minha proposta? Vamos mudar os incentivos. Por que as pessoas vão pra rua? Droga, problemas, transtornos psicológicos, quebra de laço familiar, perda de emprego. Vamos resolver isso aqui. Vamos dar toda a assistência psicológica necessária, vamos trabalhar para restabelecer os laços familiares e vamos dar emprego, devolver para o mercado de trabalho. Aí essa pessoa deixa de ser um custo de assistência social, ela passa a produzir para a sociedade, para ajudar tudo, e a gente enriquece essa pessoa, aí é a porta de saída. Então, qual que é a minha proposta? Vamos trabalhar na porta de saída, vamos pagar de acordo com a porta de saída. Quantas pessoas saem dessa situação? Aí você vai ter remuneração. Mas hoje não é isso. Tanto não é isso, que você vai para a prefeitura. Olha na frente da prefeitura. Lotado de barraca. Com gente morando na frente da prefeitura. Entendeu? E é isso mesmo. São não sei quantas marmitas por dia. Eles não conseguem comer. Então eles pegam só o que tiver lá, proteína, não sei o que, e jogam no chão. Fica tudo imundo, entendeu? Pô, isso não é política social, gente, não é. Primeiro, o lugar das pessoas não é na rua. Óbvio, a gente tem que ter um acolhimento? Tem que acolher essas pessoas, elas tem que levá-las para um lugar onde elas vão ficar. Ah, beleza, alimentação, tudo, nesse local. Entendeu? Não é no meio da rua. A gente aqui em São Paulo, a gente tá pirando tanto que a gente se acostumou a ver criança na rua pedindo. Não pode. Ela tem que estar na escola. Em alguns outros lugares, por exemplo, no sul do país, as pessoas batem foto e denunciam, entendeu? Para os conselhos tutelares daquela região. Porque é proibido, o pai não pode colocar a criança nessa situação. E aqui a gente tem denúncia de tudo, inclusive de até tráfico infantil, de um monte de coisa, de todo tipo de exploração, que não poderia. E por que a gente se acostumou com isso, entendeu? E acha que é ok dar uma esmola, você tá fomentando uma indústria toda errada, entendeu? Não pode. Então, o certo é, vamos colocar essas pessoas nos abrigos, vamos ter certeza que as crianças vão estudar, vamos ter certeza que os adultos vão ser capacitados para poderem retornar ao mercado de trabalho. Então, essa é a minha proposta. O governador Zema, lá em Minas, ele tem o maior programa de capacitação profissional do Brasil, que é o Trilhas do Futuro. Ele treinou mais de 150 mil pessoas em parceria com o setor privado. Então, pô, aqui em São Paulo, vamos treinar para construção civil, para a indústria da beleza, para gastronomia. A gente é cheio disso. As pessoas, elas vão ali, mas elas já fizeram alguma coisa. Eu não consigo acreditar que esses 80 mil são casos que não tem mais solução. Uhum. E aí, gente, se a gente não cuidar rápido, qual vai ser o tamanho da nossa Cracolândia? Uhum. Porque se essas pessoas continuarem nas ruas, mais tempo ou menos tempo, elas vão se transformar em pessoas viciadas. Então, assim, a gente precisa cuidar. Não dá para sair distribuindo dinheiro como é hoje, entendeu? Sem ter esse objetivo de porta de saída. Não dá. Excelente. Sabe uma coisa que eu tinha notado aqui, eu esqueci de perguntar? Só uma coisa, a gente vê que a situação da educação em São Paulo, ela tá muito ruim, a gente vê que a questão da segurança pública, ela tá muito ruim, e aí você trouxe o exemplo da prefeitura de Joinville, que tá muito bem classificada nesses rankings. A minha pergunta é, ela tá bem classificada nesses rankings porque ela veio de vários mandatos bem-sucedidos, olhando eficiência, olhando com carinho, o orçamento, sabe? Trabalhando isso há um bom tempo, ou em pouco tempo você consegue mudar? Por que é a minha pergunta? A minha pergunta é, o paulistano, ele tá aqui e tá cada dia mais acostumado com todos esses absurdos que você tá falando. Pô, insegurança, ele tem o celular do bandido, pô, ele evita sair à noite pra passear, coisa que seria... É o único momento que ele tem. Chegou em casa às 8 da noite, ele quer sair, putz, mas já tá perigoso, não vou sair com os meus filhos aqui, porque já é um horário perigoso. Então, a gente já se habituou mais ou menos com insegurança, moradores de rua, poxa, e a educação ruim. Dá pra fazer muita coisa em 4 anos, ou o paulistano ele fala, putz, isso daí é só daqui 15 anos? Não, vamos lá, com certeza dá.
Não tenho dúvida que dá. E isso mostra a minha experiência no Ministério da Economia. Vou te dar um exemplo. Último ano do governo Dilma, as estatais tinham um prejuízo de 30 bilhões. Último ano do governo Bolsonaro, da gestão do Paulo Guedes, lucro de mais de 270 bi. Posso fazer só um adendo? Às vezes as pessoas falam assim, mas pô, a estatal não é feita para dar lucro. Meu amigo, se ela deu 30 bilhões de prejuízo, saiu do bolso de todo mundo. Lógico. Se ela deu lucro, é 200 Voltou bilhões a menos que pode sair do bolso de todo mundo e já tá lá. É isso que a gente tá falando. Exatamente. Outra coisa, elas valiam menos do que a sua dívida. Elas tinham um valor de 500 bilhões e uma dívida de 550 bilhões. O PT quebrou a Petrobras. Vamos lembrar, ela quebrou a Petrobras, transformou na empresa mais endividada do mundo. Sinistro. Aí, 4 anos depois, ativos, 850 bilhões, dívida de menos de 300. Se você soma a lucratividade nos 4 anos, você soma a valorização do ativo e a queda da dívida, a gente está falando de 1 trilhão e 300 bilhões em 4 anos. O que isso se transformou? Isso foi responsável pelo Brasil ter sido um dos países que mais cresceu pós-pandemia, com menor inflação, sem aumento de impostos e sem aumento de endividamento. Foi o resultado das empresas estatais que permitiu isso. Foi isso o resultado. Entendeu? A gente saiu sem que os nossos filhos estivessem devendo um monte mais, a gente saiu sem aumento de carga tributária e a gente conseguiu fazer as políticas necessárias naquele momento. Então, bem ou mal, aquilo ali salvou a história. E as pessoas não se dão conta disso, foram apenas 4 anos. Então, assim, Correios tem um orçamento maior do que o da cidade de São Paulo e o número de funcionários maior do que o da cidade de São Paulo, igual ao da cidade de São Paulo. Uma empresa só, que sempre teve prejuízo, teve uma mudança da gestão, colocaram nomes honestos, competentes ali, passou a dar lucro, entendeu? Então, é um gasto a menos para nós brasileiros, porque a gente pagava esse rombo, sempre pagou, além dos próprios funcionários dos Correios, hein? Lembrando, os funcionários do Correio hoje, 1/4 do salário vai para pagar o rombo do fundo de pensão. Postales. Dos postales, que agora os fundos de pensão vão voltar a investir nos projetos do PAC. Eles investiram em títulos da Venezuela. É triste, gente. E aí, hoje, 1/4 do salário dos funcionários vai para pagar esse rombo, a outra metade do rombo a empresa paga. E quando a empresa tem prejuízo, nós pagamos. Então, é isso, sabe? Não tem essa criação de recurso e vem de algum lugar. Então, assim, isso foi possível em 4 anos. Isso me mostra que, mas é difícil, é difícil, é complicado. Mas é como se, assim, você estivesse indo a caminho do precipício e, de repente, você diz, e vira pro outro lado.